Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você tiver esse vídeo aí. Te desejo tudo de melhor que a vida possa proporcionar a você, viu? Ontem à noite, a gente estava fazendo a live pós-jogo aqui, comemorando a vitória do Fluminense. Melhor partida do Fluminense até agora no Campeonato Carioca. Grande estreia do Gabriel Pires, do Renato Augusto, né? Quando surgiu a notícia, e aí vocês me avisaram, que o Fluminense estaria negociando o Guguinha, né? Nosso lateral direito reserva, mas que teve uma importância fundamental na temporada 2023. Para quem não lembra, o Guga jogou a final do Campeonato Carioca, né? Aquela goleada em cima do Flamengo por 4-1. O Guga foi o titular, Samuel Xavier estava suspenso. O Guga também jogou a semifinal da Libertadores contra o Inter lá no Beira-Rio, naquela guerra. Samuel Xavier também suspenso, que foi expulso no jogo do Maracanã. E o Guga conseguiu corresponder. A lateral direita é uma posição muito carente no futebol brasileiro e me causou muita estranheza quando saiu essa notícia que o Fluminense estaria negociando o Guga com a Holanda. Num primeiro momento, os valores encheram os olhos. Enfim, eu já tô me antecipando tudo que eu falei na live aqui ontem, mas eu vou explicar tudo em detalhe para vocês, tá? Eu já quero te dizer aqui no início desse vídeo é que o Fluminense não está negociando o Guga e o Fluminense não ofereceu o Guga, mas ofereceram o Guga no lugar do Fluminense. E você vai entender algumas pequeninas coincidências de modus operandi que acontece muito no mundo do futebol, tá? Então eu te convido a ficar nesse vídeo aqui até o final. Não vai ser longo, prometo, direto e reto. Só queria pedir pra você deixar o likezão logo. Pode deixar o likezão aí, aquele likezão esperto, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Vocês têm arrebentado na quantidade de likes nos vídeos aqui do canal. Queria estipular a meta básica pra esse vídeo aqui de 4.000 likes. Será que a tropa consegue deixar 4.000 likes aí pro algoritmo do YouTube poder entender que os nossos vídeos a galera tá curtindo, recomendar pra mais pessoas? Se vocês puderem fazer isso, eu fico muito grato, tá? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal resenha de torcedor. Sou torcedor assim como você, mesmo que você não torça pro Fluminense. Pô, chega mais aí, se inscreva no nosso canal. Espero que você se identifique com esse perfil torcedor que nós temos aqui no canal. Mas sempre com muita responsabilidade e notícias pontuais e verdadeiras sobre o Fluminense Futebol Clube e sobre o mundo do futebol também, tá? Queria pedir rapidinho, galera, ó, Strike é a casa de apostas oficial aqui do nosso canal. Se você não conhece ainda, te convido a conhecer. No primeiro link da descrição tá o link lá para você poder clicar, fazer o seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Sentimento Tri, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito. O saque é no Pix imediatamente. Você fez a solicitação, você recebe o seu dinheiro imediatamente na sua conta. Então experimenta lá, vai lá conhecer a Strike, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos às notícias, vamos na ordem cronológica. Tava eu aqui fazendo minha live ontem à noite, quando o pessoal, André, vocês, né? Andrezão, Guga tá saindo do Fluminense. Eu falei, pô, como assim, cara? Lateral direito é uma posição tão carente no futebol brasileiro, né? A gente vai perder o nosso reserva imediato, que eu ainda acho o Samuel Xavier melhor, um jogador mais completo, mas o Guga tá muito abaixo. Pra você ter uma ideia, o Guga teve mais assistências que o Samuel Xavier na temporada 2023, você acredita? Pois é, pode pesquisar aí. O Guga teve mais, o Samuel Xavier teve mais gols e o Guga teve mais assistências, jogando muito menos que o Samuel Xavier. Ou seja, é um lateral de um nível muito próximo ao nosso titular, tá? E aí a notícia que saiu foi essa aqui, ó. Primeira notícia da esquerda, tá? O quadrado da esquerda aí, quadrado preto. Vene Casagrande, jornalista Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo, né? Ele não cobre o Fluminense, mas é um jornalista muito bem informado aí com notícias do mundo do futebol. Ele escreveu o seguinte: o Fluminense, ó, presta bem atenção nas palavras, a gente precisa entender as palavras, tá? O Fluminense recebeu proposta do Feyenoord da Holanda para vender o lateral direito Guga. Repito, ele diz que o Fluminense recebeu uma proposta. A oferta é de 5 milhões de euros, cerca de 26,8 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. As conversas estão em andamento. Antes de eu ler a outra imagem. Você viu ali, né? O Fluminense recebeu uma proposta de quase 27 milhões de reais. Num primeiro momento, isso enche os olhos, né? Caramba, 27 milhões de reais pelo Guga? Vende agora. Tem dois problemas aí. Primeiro,
O Fluminense ele tem 50% do Guga. O Fluminense, quando comprou o Guga junto ao Atlético Mineiro, ele pagou aproximadamente 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares, por 50% do Guga. Ok? Então, desses 26 milhões aí, o Fluminense teria direito a receber 26, quase 27 milhões, né? O Fluminense teria direito a receber metade desse valor, que daria algo em torno aí de 13 milhões e alguma coisa. Ou seja, o Fluminense comprou por 10, certo? E receberia 13, 14. Aí eu te pergunto, vale a pena vender o Guga para ter um lucro de 3, 4 milhões de reais e perder o teu lateral direito, que foi tão importante na temporada passada? Deixa aqui a pergunta, tá? Caso isso fosse verdade. Mas não é. Imagem da direita. O empresário de Guga, André Cury, garantiu que o Fluminense recebeu a proposta e que foi falado com a diretoria, o empresário dele, tá? A assessoria do Tricolor diz que até o momento não recebeu nada oficial. Outro detalhe, a divisão dos direitos econômicos de Guga está assim. Fluminense, 50%, pagou 2 milhões de euros. Eu até falei 2 milhões de reais, né? 2 milhões de euros. E Atlético Mineiro possui 50%. O agente do atleta, André Cury, garante que o Flu que possui proposta para o lateral. A assessoria do Flu diz que até o momento nada oficial. Durante a live de ontem à noite, eu fiz essa apuração aqui ao vivo, tá? Eu não tinha nem visto essa imagem aí do Vene Casagrande, falando que a assessoria do Flu tinha negado. Eu fiz a minha apuração aqui ao vivo ontem à noite e me foi negado. O Fluminense não tem proposta nenhuma, não chegou nada no Fluminense. Absolutamente nada. Ué, mas alguma coisa tem de errado, né? O Vene Casagrande fala que o Fluminense recebeu uma proposta. O empresário dele fala que enviou uma proposta ao Fluminense. E o Fluminense fala que não recebeu proposta nenhuma. Detalhe, pessoal. O André Cury é o mesmo... O empresário do Guga é o mesmo empresário do Cauã Elias. O que isso te lembra, hein? Essa renovação problemática que o Fluminense vem tendo o Cauã Elias, né? Lembra que saiu a notícia? Que o empresário queria 30% do jogador, quando normalmente é 10%. E segundo as notícias que saíram, acabaram chegando no acordo para o empresário ter 20% do Cauã. Cauã chegou a ficar afastado dos treinamentos, foi treinar em Xerém, porque o empresário estava dificultando a renovação. Você lembra disso? É só uma coincidência. É o mesmo empresário, do Guga e do Cauã Elias, tá legal? O empresário fala uma coisa, o Fluminense fala outra. O que eu resolvi fazer, pessoal? Ir lá na Holanda. O legal da internet é isso, né? Que a gente pode viajar sem sair de casa. E vou trazer para vocês aqui agora na tela notícias diretamente da mídia holandesa, ok? Para as coisas ficarem mais claras, né? Vamos ver o que está sendo falado lá na Holanda? E aí, pessoal, eu vou usar o recurso aqui de tradução, tá? E vou traduzir aqui esse primeiro parágrafo para vocês. Vamos lá. Atualização, notícia de hoje, hein? Atualizada poucas horas atrás. Esse primeiro parágrafo aí diz o seguinte: Guga brasileiro foi oferecido ao Feyenoord. Oferecido. Ok? Vamos ler o parágrafo de baixo. Tô traduzindo aqui, tá? Vamos lá. Parágrafo de baixo diz o seguinte: serão alguns dias emocionantes no Feyenoord. Os torcedores estiveram vinculados a vários jogadores nos últimos dias. E agora foi contactado o lateral direito brasileiro Guga, né? Que foi oferecido aqui, diz, segundo o jornalista Vene Casagrande, foi feita uma oferta multimilionária do Feyenoord ao Fluminense. Vamos ver aqui o parágrafo de baixo. O que diz? Vamos lá. Não é segredo que o Feyenoord quer reforçar a retaguarda com lateral direito extra. E a equipe do Rotterdam joga xadrez em vários tabuleiros. Porque aqui aquela tradução não é a mais aceitável, né, pessoal? Segundo a imprensa estrangeira, o clube do estádio fez uma oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos de transmissão do lateral direito de 25 anos, tá? Aqui, na verdade, eles estão transcrevendo a notícia do Vene Casagrande. Vamos ver aqui, ó, update. Vamos ver aqui o parágrafo de baixo. A atualização. Guga foi oferecido ao Feyenoord. O jornalista Martin Krabbedam esclareceu imediatamente os rumores em torno de Guga na manhã desta segunda-feira.
o lateral direito foi oferecido apenas à direção do Feyenoord. Mas, de acordo com os decisores políticos, uma transferência não é concreta, tá? Os Rotterdams também indicam que já não contam com um defensor extra. A necessidade disto desapareceu um pouco, tal como as possibilidades financeiras. Ok? Olha como é que são as coisas, né? Primeiro, na notícia, fala que eles transcrevem ali a notícia do Vene Casagrande, né? Que o clube holandês teria feito uma proposta pelo jogador. Embaixo, na atualização da manhã desta segunda-feira, eles deixam claro que o jogador foi oferecido. E aí, o que eu descobri aqui apurando também? Que realmente o empresário do jogador ofereceu o jogador ao clube holandês sem autorização do Fluminense. Como é que é o mundo do futebol, né? Ou seja, o jogador tem contrato com o Fluminense, ele é empresário do jogador, provavelmente quer ganhar uma grana, né? Quer tirar o Guga do Fluminense, sabe lá por qual motivo, porque ele não é titular, porque ele não joga, campeão da Libertadores. Ele é reserva do Fluminense, eu te garanto que ele teve muito mais visibilidade que se ele estivesse jogando em outro clube aí sendo titular, tá? E ele simplesmente pega a mercadoria dele, o produto, porque parece que esses caras usam os atletas como uma espécie de produto, e botou ele na prateleira, ofereceu ele a um clube holandês sem ao menos consultar o Fluminense, sem ao menos perguntar ao Fluminense se tem desejo de negociar o jogador, se não tem, se esse valor tá bom, se não tá, ok? Esse é o cenário do Guga no momento. O Fluminense não tem o interesse de negociar o jogador, não pediu pro empresário dele oferecer o jogador, mas o empresário dele foi lá e ofereceu o jogador pra Holanda, tá? Então a notícia que a assessoria de imprensa do Fluminense ontem à noite falou com o Vene Casagrande, e o que eu apurei aqui ao vivo, é a informação correta. Não chegou nenhuma proposta ao Fluminense, simplesmente porque o clube holandês não tem interesse em jogador. Viu ali? No finalzinho da matéria, ele já não tem necessidade de um lateral direito e não tem nem recursos financeiros para isso. Então nenhuma oferta foi feita. O jogador, na verdade, ele foi oferecido. Tá bom, pessoal? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que na minha posição aqui, para eu poder falar com vocês, eu tenho que apurar, tenho que pesquisar, tenho que olhar todos os lados. Tá? Não adianta às vezes ouvir só um lado, tem que ouvir o outro também, tem que ler, tem que pesquisar. Então eu peguei um avião, fui lá na Holanda hoje de manhã, né, através da internet. A gente foi buscar informações diretamente na fonte. Uma coisa que é dito aqui no Brasil, outra coisa é o que é dito lá. E através da Holanda, a gente tem a notícia que o jogador foi oferecido ao clube holandês, mas o clube holandês não tem interesse, porque não está necessitando de um lateral direito e muito menos tem grana para isso. Tá bom? Mas deixa a tua opinião aqui nos comentários. Quero que você fale sobre tudo. Tá? A tua opinião para mim é muito importante. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora e se inscreva no canal. Bom? Fique com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações tricolores e vitória Fluminense.